capital da Nigéria é um imenso território localizado ao sul do Saara, no continente africano. A Nigéria tem 160 milhões de habitantes. É o maior produtor de petróleo na África subsaariana. É para lá que vamos, numa importante delegação governamental são-tomense, chefiada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. Aterramos em Abuja. A capital política da Nigéria é uma cidade enorme, em pleno crescimento econômico e demográfico. Os edifícios modernos como este que alberga o Ministério do Estado e dos Negócios Estrangeiros e muitas outras infraestruturas, nomeadamente a gigantesca rede viária da cidade, simbolizam o poder do petróleo nigeriano. Esta é a principal mesquita de Abuja. Aliás, a Nigéria é um país dividido entre muçulmanos e cristãos. A nossa reportagem ficou apenas 2 dias em Abuja. Tempo suficiente para rever os poucos santomenses que vivem e trabalham na cidade. O edifício à minha retaguarda é a sede da Autoridade Conjunta, uma instituição criada em 2001, a quando da assinatura do Tratado de Exploração Conjunta de Petróleo entre São Tomé e Príncipe e Nigéria. É aqui onde trabalham os 12 santomenses que vivem em Abuja. Todo o meu povo santomense sempre ouvi dizer, seja lá onde estivermos, sempre nós por lá. Edith Tenjoa é oficialmente a única mulher santomense a viver em Abuja. Ela trabalha há 7 anos no Departamento Jurídico da Autoridade Conjunta de Exploração de Petróleo. Tenjoa gosta do seu trabalho, mas afirma que o dia-a-dia em Abuja não é fácil. Eu sou o principal legal officer, portanto sou jurista, não é, aqui no Departamento Jurídico da Autoridade Conjunta. Presentemente sou a única advogada são-tomense e, portanto, nós aqui, em termos de departamento, nós tratamos todos os aspectos jurídicos que têm a ver com a negociação dos blocos petrolíferos, a elaboração dos contratos de partilha de produção e, naturalmente, todos os outros contratos que surgem, portanto, por força desse primeiro contrato, que é o contrato de partilha de produção. O Departamento Jurídico é sempre muito ativo, acaba por dar assessoria a todos os departamentos, sempre que seja solicitado, internamente também, a nível de contrato de trabalhos com os próprios funcionários, contratos de logística, contratos de, enfim, uma série de coisas, não é? Assim no geral. Uhum. E gosta do seu trabalho aqui? Eu gosto do meu trabalho, não é? Eu estou aqui por livre, espontânea vontade, não é? Portanto, num processo que eu continuo a achar que é de aprendizagem, pese embora ao fim destes anos todos, mas sem dúvida eu gosto, acho que é um trabalho, como se diz em inglês, challenge, não é? Portanto, tem alguns desafios, não é? Acho que sim, acho que gosto. E como é que foi a integração aqui nesta sociedade nigeriana? Boa pergunta. É sempre muito difícil, não é? Para um técnico que vem para um país que tem uma cultura completamente diferente da nossa, não é? Aliás, se nós olharmos para os 2 países, portanto, eles são completamente diferentes a nível de dimensão, a nível do seu número populacional, as línguas, não é? Quer dizer, nós somos uma ilha, portanto, nós estamos aqui num país enorme, não é? E, portanto, a adaptação não foi propriamente fácil, digamos assim, mas também não era surpresa nenhuma que nós viríamos para este ambiente, não é? E de maneiras que eu penso que é um esforço diário, não é? Tentar, de facto, colmatar as nossas diferenças, porque são muitas, e não se pode negá-las, não é? Até porque isso traz uma certa riqueza. Aliás, acho que o bonito deste processo é exatamente nós trazermos a nossa diferença e marcarmos, de facto, a nossa posição. Agora, não vou dizer que foi, de facto, um processo fácil, eu diria que é uma adaptação constante. Somos todos primos. We are all cousins, you know. Nos corredores deste edifício, onde funciona a Autoridade Conjunta de Exploração de Petróleo, encontramos um outro santomense a caminho do seu gabinete. Jorge Santos é um dos diretores executivos da instituição que gera os negócios de petróleo entre São Tomé e Príncipe e Nigéria. É um trabalho árduo, de muita argumentação, de muita discussão,
há diferenças de ponto de vista e isto é bom, é um fator, é um elemento bom. A questão é que os consensos nem sempre são conseguidos em tempo como nós esperamos. Às vezes levam dias, às vezes temos que discutir, rediscutir. Há divergências de opiniões, há diferentes backgrounds, origens, linguagens, línguas diferentes, entendimentos diferentes sobre as questões. Mas, basicamente, nós temos conseguido gerir a instituição com base em consensos que são conseguidos naturalmente com algum esforço, com algum trabalho, com alguma paciência e dedicação. E, no fundo, é para isso que nós estamos cá. Vamos agora ao Departamento de Contabilidade e Finanças, um dos mais movimentados aqui da Autoridade Conjunta e é comandado por um santomense. Anastácio Oliveira trabalha há 7 anos na Autoridade Conjunta como diretor adjunto do Departamento Financeiro. Quem entra na sua sala de trabalho se apercebe facilmente da sua origem. Ele até faz questão de trabalhar ao som de músicas santomenses, reproduzidas neste seu computador portátil. No carro, em casa, só música de Santo Tomé. Um pouco para não esquecer de Santo Tomé. Isso é uma forma de matar a saudade. Matar a saudade de Santo Tomé, exatamente. Como o petróleo não é o único recurso existente na zona marítima conjunta entre São Tomé e Príncipe e a Nigéria, a GDA também tem um departamento de recursos não petrolíferos, cujo diretor executivo é o jurista santomense Olegar Tini. Neste departamento, como diz o próprio título, a designação é Departamento dos Recursos Não Petrolíferos. Ou seja, é o departamento em que, por exclusão de partes, nós tratamos de tudo o que sejam atividades de caráter econômico que não sejam hidrocarbonetos, ou seja, que não seja petróleo e gás. Em termos concretos, nós cobrimos áreas como atividade pesqueira ou pescatória, tudo o que sejam atividades pescatórias, ou relacionadas com os recursos pesqueiros ou marinhos que temos na nossa zona, excluindo, de novo, petróleo e gás. Esses recursos marinhos implicam peixes, e depois podemos falar de derivados de peixes, plantas marinhas, incluindo algas, que são plantas com potencial mesmo medicinal e também financeiro, econômico por causa disso mesmo, e eventualmente, algo a ser depois estabelecido, recursos minerais existentes no subsolo marinho. Foi pena não podermos falar com todos os santomenses que trabalham na Autoridade Conjunta. Alguns, entre eles o meu amigo de adolescência Luís Gamboa, encontravam-se de férias em São Tomé. Ainda assim, entre os diversos gabinetes deste edifício, procuramos e encontramos mais 3 santomenses: Vander Bastos, Jorge Correia e Osvaldo Muniz Umbelina. A gastronomia nigeriana é o problema comum dos santomenses que vivem em Abuja. É uma das partes mais complicadas de adaptação aqui. Portanto, enfim, a comida nigeriana é a base do picante. Portanto, é muito mais aquilo a que nós estamos habituados. Portanto, o picante, depois também é muito óleo, muita base, muito azeite. E, enfim, nós fazemos o possível, tanto quanto possível, de aproximar da comida ocidental. Pode-se ver aí, mas com maior dificuldade. Mesmo a comida nigeriana é um bocado complicada. Enfim, eu já estou cá há 6 anos, mas é um bocado complicado. São 2 povos e 2 culturas diferentes. Totalmente diferentes. Não tem nada a ver com a nossa cultura. É verdade. E aí, comida é só a base de pimenta. Cozinha em casa? Normalmente faço. Faço assim aos fins de semana.
faço qualquer coisa e confesso, ponho na geleira e depois quando volto a casa. Quando eu quiser comer um prato São Tomense, normalmente eu cozinho em minha casa. Mas eu não cozinho um calulu, por exemplo. Mas fora isso... É mais difícil. Sim. Mas fora isso, peixe cozido, refogados, mesmo alguns pratos, por exemplo, um guisado de feijão, guisado de grão, esse tipo de pratos eu faço sem grandes problemas. Faço com muito prazer, aliás. É um bom cozinheiro. Eu diria que sou um bom curioso. Eu sempre não. Eu antes de sair de São Tomé e Príncipe para ir estudar em Portugal, há muitos anos, eu nunca tinha cozinhado propriamente, fazendo aquelas brincadeiras de garotos. Mas em Portugal aprendi a fazer algumas coisas. Quando eu fui para a França estudar, para fazer pós-graduação, aí sim eu tive que aperfeiçoar porque eu estava sozinho. Não tinha ninguém de família que me fizesse um prato se eu quisesse comer, então eu tive que aperfeiçoar. A partir daí foi aperfeiçoando um pouco mais, fui aperfeiçoando um pouco mais. Aqui na Nigéria, eu faço, de vez em quando vamos à casa uns dos outros e faz comida são tomense, convivemos, fazendo algumas farras de vez em quando, em termos de convívio. Nos últimos meses, a segurança em Abuja também entrou para a lista das preocupações dos santomenses residentes na cidade. Os atentados bombistas têm ameaçado a tranquilidade da população. Nós sentimos preocupados, não é? Nós sentimos preocupados porque, inclusive, os rebentamentos de bomba que têm ocorrido na cidade de Abuja não são muito distantes daqui. Houve poucos quilómetros, não é? Portanto, tudo muito próximo. Quer dizer, não estou a dizer que é já aqui mesmo ao lado, na rua de trás, mas são zonas relativamente próximas de onde nós estamos, não é? E, portanto, há sempre esse receio. Nós estamos a atravessar um período relativamente tenso, mas temos que ter as precauções necessárias. Há informações de arrebentamentos de bombas. Como é que se sentem quando há essas notícias a circularem? Naturalmente que inseguros. Abuja já foi mais seguro. Há um sentimento de certa insegurança, mas por aquilo que se vê e que se ouve nos jornais, há um grande esforço para controlar a situação. Somos todos primos. As relações entre os santomenses e os nigerianos que trabalham na autoridade conjunta são amistosas. Aliás, o exemplo ao mais alto nível está patente logo à entrada da instituição. Nós temos princípios muito claros, não é, que nos fazem estar juntos neste projeto comum e, portanto, a relação é extremamente amigável. Agora, é óbvio que há algumas diferenças, não é, que vêm das nossas culturas, que são diferentes, a nossa forma diferente de trabalhar, mesmo do ponto de vista da administração, mas eu diria que é, de facto, um desafio diário, não é, e tem corrido bem. Eu gosto de trabalhar com os santomenses porque são pessoas muito trabalhadoras. Os santomenses são muito ativos e esforçados. Muito boas pessoas. São Tomé é muito país, tem muitas coisas. Bom praia, bom rosas, bom povo. I like you so much. Gosto muito de vocês. Já vivo em São Tomé há 2 anos e gosto realmente de viver cá. Foi um dos melhores anos para mim. É um sítio calmo, o clima é bom e as pessoas são acolhedoras. Eu gosto de tudo em São Tomé. Obrigado. Muito obrigado. Para além da sede da autoridade conjunta, o maior símbolo da República Democrática de São Tomé e Príncipe acaba de conquistar mais um pequeno espaço na gigantesca cidade de Abuja. Aqui está instalada a Embaixada do Arquipélago na República Federal da Nigéria. Carlos Moreno é, por enquanto, o único funcionário da nossa Embaixada em Abuja.
trouxe a missão para instalar a embaixada e comecei a instalar a embaixada. Até aqui nós estamos numa fase de instalação que já terminou e depois para nós entrarmos a outra fase a partir de janeiro, que é a fase de recenseamento do pessoal e depois a emissão de documentos, emissões de cartas consulares e outras documentações a nível da embaixada. Quanto aos cidadãos residentes, neste momento podemos dizer que temos uma média de aproximadamente 13 a 14 santomenses, quase todos funcionários na GDA, inclusive eu, e praticamente aqui em Abuja não há mais santomenses. É possível que haja santomenses noutras paragens, noutros estados, como por exemplo o estado onde há o grande fluxo marítimo entre São Tomé e Príncipe e a Nigéria, que é no estado em Calabar. É possível que haja santomenses. Mas entretanto a embaixada vai fazendo o seu trabalho através dos jornais, no sentido de anunciar que a embaixada está aberta e as pessoas depois de certeza vão começar a aproximar, porque de certeza o interesse é muito grande para que as pessoas possam saber que a embaixada já está a funcionar. Mas Moreno, como é que tem sido a sua vida aqui em Abuja? O que é que acha desta cidade? Abuja é uma cidade bonita, boa. A vida vai está a decorrer normalmente, mas é uma cidade bastante cara, como sabe. Uma cidade bastante cara, uma cidade nova, está a crescer, cada dia que passa está a crescer. Em conversa com os outros colegas, anteriormente podia circular livremente. Hoje a cidade está sendo congestionada por grande número de carros, há um êxodo de outros estados para Abuja, e Abuja está cada vez mais congestionada. Mas que a cidade é cara, é bastante cara, é caríssima mesmo. O homem que tem sob a sua responsabilidade todas as tarefas da embaixada ainda tem de cozinhar para si. O meu povo santomense sempre ouvi dizer, seja lá onde estivermos, sempre nós por lá. Nós estamos aqui, nós por lá. Na nossa última noite em Abuja tivemos uma surpresa. Ficamos a saber que Jorge Correia, este santomense que trabalha na autoridade conjunta, é casado com uma nigeriana e tem 2 filhas com a esposa. Fomos até a casa do casal, mas quando chegamos, as 2 meninas estavam adormecidas. Ainda assim, os pais fizeram questão de mostrar-nos as filhas. Chegamos numa hora imprópria. E desejo muitas felicidades ao casal. Com algum esforço, a mais nova, a Georgina, de 1 ano e 2 meses de idade, acordou. Tive muito gosto. Georgina, boa noite. Mas a Jéssica, de 2 anos e 3 meses, não conseguiu superar o cansaço de um longo dia de brincadeiras. Então a Georgina surge como ela é. A esposa do Jorge disse-nos que é uma mulher muito feliz pelo facto de estar casada com um santomense. Com o casal tivemos uma longa noite de conversa, vasculhando os álbuns com as fotografias dos 2 casamentos, o tradicional e o oficial. A maioria do pessoal, o familiar da mulher, a esposa, fica nas roças, e isso é, bem dizer, pedir a mulher mão em casamento. Então, para isso tem que se fazer primeiramente o casamento tradicional, que é a cultura nigeriana. E tem que se fazer primeiramente o casamento tradicional e depois é que se faz o casamento oficial. É que se faz o casamento oficial. Porque eles depois acreditam que se não fazer o casamento tradicional não terá aquela benção no lar. É preciso ser abençoado no casamento. Sim, o casamento. Para isso é preciso que se faça o casamento tradicional e depois o casamento oficial. Sim. Mas isso é uma cultura muçulmana? Não, a sua esposa não é muçulmana? Não, a minha esposa é cristã. É cristã? Sim. É mesmo uma cultura cristã. Isso é uma cultura cristã. E forçosamente as pessoas são obrigadas a trajarem-se dessa maneira? Sim. É tudo tradicional. Tem um tudo traje tradicional.
O traje é todo ele tradicional também. Sim, sim. Mas é muito bonito isto. E este casamento foi celebrado no interior, na roça? Sim, na roça. Na roça. Essa é a minha mãe. Ah, esta é a tua mãe que veio assistir o casamento também? Sim, sim. Este é o Mário Itucana. É o teu amigo, né? Meu amigo, irmão, que trabalha no Oceanic Bank em São Tomé. E este? Este é o Jaime Tuancha, foi meu colega de trabalho. E vieram para aqui assistir o casamento? Sim. E este és tu? Sim. Mas Tucana, esse casamento veio Jaime. tradicional também é feito por um padre? Não. Normalmente não, mas pode-se pedir a presença do padre ou pastor para abençoar. Isso são as suas mais velhas. Mas como é que é celebrado? São as suas mais velhas? Sim, as suas mais velhas. Por exemplo, aqui na Nigéria eles têm líderes. Líderes comunitários? Sim. Exatamente. Normalmente é isso. Foi feito numa comunidade rural? Numa comunidade. Uma comunidade do interior, né? Sim, no estado de Anambra. Abençoado por um líder, por uma pessoa antiga. Por uma pessoa mais velha, uma pessoa respeitada na comunidade. Porque aqui, por exemplo, em todos os estados, quase tem reis. E os reis têm tipo o estado monarca, mas nas comunidades. Então, o que anuncia-se ao rei, que alguém, por exemplo, no meu caso como estrangeiro, tinha que se anunciar ao rei daquela região, que alguém, um estrangeiro, que pediu a filha deles em casamento. Então, nós fomos para lá e o rei enviou alguém, um representante, que foi para abençoar, para ser testemunha, por exemplo, e também para passar algumas mensagens para ela. Porque aqui o casamento diz que qualquer lado onde o homem tiver que ir, o homem que é... O casamento tradicional diz isso, que, por exemplo, como eu sou estrangeiro, se amanhã disser vamos embora, vamos para Santo Tomé, ela tem que seguir, ela é obrigada a ir. E há certas perguntas, sim, há certas perguntas que fazem com testemunhos. Então, se ela cometer adultério ou qualquer coisa, se for informada na comunidade, ela talvez nem poderá entrar na comunidade. É totalmente rejeitada. E pode ser rejeitada até, isso pode afetar até a apanhar emprego, mesmo aqui em Abuja. No fim, a MAC pediu-nos que gravássemos uma mensagem dirigida aos familiares do seu marido em São Tomé. E assim fizemos. Gostaria de dizer que estou feliz por ser casada com um São Tomense. I love them, and hopefully in future we'll have to live. Eu gostaria de, no futuro, viver na ilha, porque é mais calmo, sereno, especialmente para quando for mais velha. Adoro este tipo de ambiente. I love such an environment. Depois de viver na ilha. Sim. E certamente vai viver para São Tomé. Sim. I know I've learned so much about South Tomé. So I just want to use this opportunity since it's on air. Já aprendi muito sobre São Tomé. Quero aproveitar esta oportunidade para cumprimentar a família do meu marido. I met with him. Os meus enteados, o meu sogro, e espero vê-los muito em breve. The family of my mother-in-law, and hope to see them soon. Probably this year. Provavelmente este ano ou no próximo, ainda não sei. And I like their food. Adoro a comida são-tomense. I like feijoada, guisado. Calulu, já comeu? Calulu, não muito gosto de calulu. So, I like banana e peixe. So, I'm happy to be with them. Okay.
Mas a nossa última noite em Abuja, afinal, ainda não terminou. A caminho do hotel, chegou-nos outra novidade. Osvaldo Muniz Umbelina, o outro santomense que também trabalha na autoridade conjunta, afinal, é proprietário de um restaurante em Abuja. Estávamos a pelo menos 25 quilómetros do local e partimos em direção ao restaurante, enquanto conversávamos com Jorge Correia no meio do trânsito. Jorge, sair à noite em Abuja, como é que é? Bom, sair à noite em Abuja, primeiramente tens que saber onde é que vais e ir diretamente para onde vais, porque pronto, estiveres aí, porque pronto, agora tem esse problema de alguma insegurança durante a noite. Sim. E é preciso ter mais precaução. Ter mais precaução e andar mais arredores da cidade. Se bem que há polícias por todos os cantos, mas pronto, mesmo assim tem... Sempre vão ter algum cuidado. Sim. E costuma ir à discoteca à noite, há alguma coisa aí, algum centro de diversão noturna? Sim, onde há músicas, bandas ao vivo, mas discoteca assim é muito difícil, de vez em quando. Os santomenses aqui frequentam muito pouco à noite, sim, né? Sim. Porque estão mais numa lógica de trabalho, casa, trabalho. Sim. Não é que é assim também tão perigoso, mas o problema é que tem que saber onde é que se vai. Mas os santomenses normalmente aqui para sair assim é um pouco difícil. Temos locais onde encontramos, os santomenses normalmente encontram-se, mas isso dependendo do local. E conduzir à noite também é complicado aqui, Também né? é complicado. Não é só durante o dia. É mais complicado à noite por causa dos sinais semáforos. Quando não há luz, isso não funciona. Tem que estar sempre a negociar. Parece-me que os carros vêm em toda a direção. Sim. Mas pronto, há alguns lugares mais seguros onde pode-se ir à noite, nem todos os lugares. O que é que podemos ver aqui de convidativo, algo para divertir durante a noite? Bom, algo para divertir durante a noite tem a Casa de Cinema, City Plaza, tem Silver Bird, onde joga snooker, mas assistir filmes. São lugares muito pouco frequentados por santomenses, né? Mais aos fins de semana. Também somos poucos aqui. Sim. Pouco mais de uma dúzia de santomenses também. Não dá para ver os santomenses em todos esses lugares. Chegamos ao restaurante de Osvaldo Umbelina. Frango, a maneira santomense e peixe grelhado são os pratos fortes da casa. Eu tenho uma manager que é uma santomense. Infelizmente neste momento não está cá, mas eu tenho aí uma equipa com 6 pessoas e normalmente ela tem passado o know-how em termos de comidas santomenses para esta senhora que é a Vera. E a Vera está a aprender perfeitamente. Exatamente. Tem estado a captar bem a lição. Está sim senhor, não há dúvidas disto. Inclusive a comida que nós... A casa está sempre cheia? Sim, normalmente nos fins de semana. Isto é um ponto da lusofonia. Passou a ser um ponto de encontro da lusofonia. Cabo-verdianos, guineenses, angolanos, portugueses e naturalmente santomenses. Desde quando é que começou aqui este negócio? Nós abrimos isto no dia 17 de julho de 2011. E até agora não tem razões de queixa? Não tem razões de queixa. A casa está a florescer, dia após dia. Vejo que, pelo menos, a receita tem aumentado. Isso é um bom sinal, não é? O número de clientes tem também aumentado. Tem havido uma procura tremendamente grande relativamente a pratos de Santo Tomé, por parte dos nigerianos. Os nigerianos vêm cá normalmente à procura de STP Chicken. STP Chicken, Sim. o frango de São Tomé. É o frango preparado da maneira de São Tomé. O churrasco de São Tomé.
Este é o nosso ponto forte. Apesar de que quando eu abri isto... Peixe, também preparamos peixe grelhado, preparamos molho peixe salgado, preparamos para aí há 3 semanas atrás, preparamos um cozido de banana, preparamos feijoada, preparamos quase todas as comidas africanas. Depende de quem... Normalmente nós alternamos. Nos fins de semana, principalmente os sábados, temos várias coisas que nós preparamos. Desde feijoada, cachupa, comidas típicas de Santo Tomé, tudo isto. Agora vamos comer um frango à moda de Santo Tomé. Um frango churrasco à moda de Santo Tomé. Vamos lá. Com batatas fritas. E assim terminamos a nossa última noite em Abuja, depois de 2 dias de trabalho intenso. E é com muito gosto que fechamos esta edição especial do programa Nós por Lá, aqui no Baios, o restaurante do nosso compatriota Osvaldo Muniz Umbelina, em Abuja, com imagens de Edmundo Fernandes, Oscar Medeiros, a TVS, na capital política da Nigéria. Desde 1993, que o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe está presente na vida dos são-tomenses. Hoje mudamos, mas sempre a pensar em ti, sempre a pensar no amanhã. Por isso investimos no seu futuro, dia após dia. Colocamos nas tuas mãos as melhores soluções. Inovamos para que possas contar sempre com o teu banco. O nosso banco. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Desde sempre, para sempre.